Vamos lá, então, irmãos. Boa noite a todos. Grande satisfação, mais uma quinta-feira. E aí, como eu estava dizendo para os irmãos anteriormente, hoje a gente finaliza o capítulo 10. A minha sogra estava dizendo, será que hoje a gente chega? Eu estou na expectativa de finalizar esse capítulo e hoje a gente vai finalizar, se assim o Senhor nos permitir. Quero convidar os irmãos a abrirem comigo lá em Atos, capítulo 10, versículo 37. Atos, capítulo 10, versículo 37. E aí nós vamos ver essa parte final do capítulo 10 da história de Cornélio e vendo Pedro, né, lá na casa de Cornélio, nesse fechamento do capítulo 10. E aí que nós podemos observar, vimos lá no capítulo 10, versículo 36, Pedro, né, pregando, anunciando a palavra, anunciando a restauração, né, na qual Cornélio recebeu a orientação do anjo, na qual também Deus, por meio da visão daquele grande objeto, né, parecendo um lençol, né, desce diante de Pedro, e aí Deus ordena, Deus exorta Pedro para que justamente ao sair daquele momento, né, ele pudesse estar na presença daqueles que foram enviados por Cornélio, ouvisse o que eles tinham para dizer e se colocasse à disposição para o quê? Para se dirigir até a Cesareia e lá propagar, né, a palavra restauradora, como ele está fazendo aqui nessa parte final do capítulo 10. Então, Pedro, diante de Cornélio, diante da sua casa, diante dos seus amigos próximos, ele diz, olha, esta é a palavra que Deus enviou a quem? Aos filhos de Israel. E aí ele começa a anunciar o quê? O evangelho da paz, através de quem? Através de Jesus. E ele diz que Jesus é quem? Jesus é o Senhor de todos. E aí o que nós vamos observar aqui no capítulo final, no fechamento do 37 em diante, por que Jesus é o Senhor de todos? Então nós vamos ver 5 relatos de Pedro, falando a respeito de por que Jesus ele é o Senhor de todos. E olha comigo aí no versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, né? Versículo 37. E qual é essa palavra que se divulgou por toda a Judéia? E aí, olha só, no início do versículo 38, nós vamos ver que essa palavra, justamente ela declara, né, que Deus ungiu a quem? Versículo 38, logo no início, Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus ungiu Jesus de Nazaré. Agora, de acordo com o versículo 38, como é que Deus ungiu? De que forma Deus ungiu a Jesus? Versículo 38, logo no início. Com que, é melhor dizendo, com que Jesus ungiu a Jesus? Espírito Santo. O Espírito Santo. E ele ungiu com o que mais? 38, com o Espírito Santo e com... Logo no início. Isso. A virtude, ou em outras palavras, poder. E nós vamos ver que Deus ungiu não de qualquer jeito. Deus não ungiu, não, eu vou ungir ele aqui, né? E vai ficar por isso mesmo, não vai ter nenhuma finalidade. Ao contrário, Deus, ao fazer isso, ele faz isso com propósito. Deus tem objetivo, Deus tem propósito por detrás do quê? Daquilo que ele estava fazendo através de Jesus. Agora, em que momento é que Deus ungiu Jesus? Em que momento isso aconteceu? Quando isso aconteceu? De acordo com o versículo 37. Em que momento Deus ungiu? Em que momento? Isso mesmo. Olha o versículo 37 no finalzinho, olha o que diz. Depois do batismo que João pregou. Então, depois do batismo que João pregou. Acho que tem um microfone ligado. Acho que está dando tipo uma microfonia. Depois que João fez o quê? Depois que João, né, pregou. Então, no batismo, quando Jesus foi batizado, Deus ungiu. Lembra lá como é que Davi, ele foi escolhido como rei? Então, Samuel,
né? Nós já vimos até mais em outras aulas anteriores que Samuel olhou o primeiro e disse: é esse. Lembra lá em Samuel? E aí o que Deus disse para ele? Não. Ele não olhava como os homens olham. Ele não olha a aparência, ele olha o quê? O interior, ele olha o coração. E aí é um ponto que nós podemos observar. Deus aqui, ele unge a Jesus, ou seja, ele separa, né? A ideia de dar início a esta etapa, no caso da pregação, né? Da proclamação, né? Do estabelecimento do reino restaurado, conforme a gente viu lá no Evangelho de Lucas. Continuando. Então, Deus ungiu a Jesus, e o que fez Jesus, de acordo com o versículo 38, continuando no versículo 38, ao ser ungido por Deus, o que fez Jesus? Curando todos os oprimidos, Isso, 38. oprimidos do diabo. E vamos lá, beleza. Logo no início, quando ele foi consagrado, o que ele fez? Ele andou por toda a parte. Era o objetivo de Jesus levar para as pessoas, seja na Galileia, seja na Judéia, seja na Samaria, levar essa palavra? Sim. Proclamar o reino restaurado? Sim. Então, para que isso acontecesse, ele precisava fazer o quê? Andar por toda parte. Por quê? Porque Deus ungiu com o Espírito, né? No caso, com o Espírito Santo e com poder. E ele precisava fazer o quê? Como o senhor bem colocou, irmão Aníbal, manifestar este poder. Logo, ele não podia ficar parado, né? Isolado. Ele precisava ir até quem? Ir até as pessoas. Versículo 38, então, ele anda por toda parte, fazendo o quê? Fazendo o quê? Andando por toda parte, fazendo o quê? O bem. Fazendo bem. E como é que a gente pode olhar no contexto de Lucas e ver no trechinho que o próprio Lucas aqui em Atos declara, como é que seria esse fazer o bem? Quando Jesus andou por toda parte fazendo o bem, era o quê? Curando, né? Isso, curando a todos os oprimidos. O que é a ideia de oprimido? Aqueles que estão sendo o quê? Prensados, moídos. A ideia de sofrimento, olhando aflição. o contexto do livro, né, ele estava restaurando vidas, né? Isso mesmo, dona Giovina. Por isso que Jesus ele sai por toda parte fazendo o quê? Levando, né, manifestando o poder de Deus através do Espírito, com que finalidade? Para mostrar para aquelas pessoas que o tempo ia o quê? Mudar. A condição do povo mudaria, né? Por quê? Porque ele veio para estabelecer o quê? A Israel, né? Restaurar o reino a Israel. Mas uma Israel física? Não, uma Israel espiritual. E olhando dentro desse contexto espiritual, qual era a maior opressão do povo? Era a fome? Era a dificuldade? Eram as enfermidades? Não, era o pecado. E quem veio para restaurar esta condição ao povo? Jesus. Eu e você podemos passar por dificuldades físicas, enfermidades, né? Muitas situações delicadas, desemprego, escassez de recurso, mas saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã, eu e você somos restaurados por Jesus. Os nossos pecados foram cravados na cruz e perdoados pelo poder do sangue de quem? De Jesus. Por isso eu e você somos restaurados. E precisamos ter isso na nossa mente e no nosso coração. Para quê? Para que não nos deixemos nos levar pela situação do dia a dia. Porque é isso que precisa nos mover, nos incentivar e nos manter o quê? No caminho da restauração. Por isso, Jesus, então, ele curou a todos os oprimidos de quem? Do diabo, ou seja, aqueles que estavam, né, sendo literalmente afligidos, atormentados por quem? Pelo inimigo. E o que Jesus veio? Veio justamente mostrar para essas pessoas o alívio, e que o alívio partia de quem? Partia dele, graças ao poder dado por quem? Por Deus. Olha um outro ponto que a gente precisa observar, versículo C, lá no capítulo 38, na terceira parte, qual foi o motivo de Jesus andar por toda parte,
Qual o motivo de Jesus fazer o bem? Qual era o motivo de Jesus curar a todos? Qual era? Final do versículo 38. Era porque, um de cada vez. Era porque... Porque Deus era com eles. Isso mesmo. Muito bem, irmão Aníbal. Hoje, Deus é conosco? Deus é conosco. E como é que nós sabemos que Deus é conosco? O que é que habita em mim e você quando nós obedecemos a palavra restauradora? O Deu para Espírito entender? Santo. Espírito O Santo. Uhum. Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. Logo, Deus é com quem? Deus é conosco. Conosco. Sim, e aí Hein, que está hein, o Sandra? ponto. Hein, Diga, Sandra? mano. Vê só uma coisa aí no 38, além do Espírito Santo e com virtude. Agora, deixa eu dizer, assim, tentar dizer o que é essas virtudes, né? É a graça, é a salvação, é a misericórdia, essa bondade que tem que seguir juntamente com o Espírito Santo para que haja essa operação de Isso. espiritualidade. É isso? Isso, isso. E um ponto que a gente pode observar, a palavra virtude também, ele vai trabalhar a ideia de poder. A misericórdia não é a manifestação do poder de Deus? Sim. A graça não é a manifestação do poder de Deus? Sim. A presença do Espírito na nossa vida, a partir do momento que eu e você, mesmo sem merecer, obedecemos a palavra restauradora do Senhor e fizemos conforme o Senhor nos ensina, recebemos a presença do Espírito, graças ao quê? Graças ao poder de quem? Ao poder de Deus, manifesto através de Jesus. Olha só, então, isso, a ideia de virtude, como o senhor bem colocou, irmão Aníbal, dessa ideia, né, de virtude, poder, né? Poder de quem? O poder do Senhor. Tranquilo? Muito agradecido, irmão Aníbal, porque Deus era com quem? Deus era com Jesus. Agora, olha, observe um ponto aqui. Opa, peraí. Pronto. Quem é que viu tudo isso? Jesus andando por toda parte, Jesus fazendo bem, Jesus curando a todos. Quem de fato viu que Deus era com Jesus, versículo 39, na primeira parte. Quem é que viu? Quem viu? 39. Quem é que viu? Um de cada Apóstolos, vez. os apóstolos. Isso mesmo, os apóstolos. E olha só, quem está se colocando como uma dessas testemunhas, Renato? O próprio Pedro, né? Agora começa a mostrar para Cornélio que Pedro ele não é qualquer um. Pedro não é qualquer um. Lembra lá em Atos capítulo 1, versículo 8? Jesus, ao declarar para eles, e sereis o quê? Em Jerusalém, Samaria, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra? Isso Serão mesmo, irmão minhas Sergião. testemunhas. Justamente, eles seriam testemunhas. E o que Pedro estava sendo aqui diante de Cornélio? Sendo Testemunha. 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 Quem somos nós hoje como propagadores? Somos testemunhas da palavra restauradora de quem? De Jesus. Olha só a importância disso. Então, Pedro, ali diante de Cornélio, diante da sua casa, diante dos seus amigos próximos, ele estava testemunhando. E olha o que ele diz no versículo 39, logo no início. E nós somos testemunhas de mais ou menos o que Jesus fez, de um pouco só. Não, somos Todas testemunhas as de coisas. tudo o que ele fez aonde? No Na céu? terra. Na Na terra. terra. Na Terra de terra. terra. Na terra de quem? Na terra dos judeus. E em Jerusalém. E aí é um ponto que a gente pode observar, porque ninguém contou. Ninguém chegou, ei, Pedro, é assim, assim, assim. Não, ninguém falou para Pedro. Pedro viu, e Pedro está anunciando para Cornélio aquilo que ele pôde ver. Lembra lá em 1 João, capítulo 1, na primeira carta de João, quando ele diz: os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo do quê? Do verbo da vida. E é justamente isso que Pedro está trabalhando com quem? Ninguém disse. Ele não disse eu acho. Nós somos testemunhas de tudo. Então, é um ponto que nós precisamos observar. A segundo relato, né, a respeito de por que Jesus é o Senhor de todos, é porque ele foi morto. Foi morto. Para algumas pessoas, a morte
ela é o final de tudo. Só que Jesus está mostrando que a morte não é o fim, a morte é o início. Como é que ele pode ser Senhor? E olha o termo que ele usa, que Pedro utiliza lá no versículo 36 no final, olha lá. Este é presente, é contínuo. Ele era na época do que Pedro disse isso aqui, lá na cidade de Cesareia, e hoje Jesus continua sendo o Senhor de todos. Então, dá a ideia de continuidade. Mas espera lá, se ele estava morto, se ele foi morto, como é que ele tem essa continuidade? E aí é o que Pedro vai mostrar justamente para quem? Para Cornélio, é o que a gente vai perceber. Como é que Jesus foi morto? No versículo 39, na declaração de Pedro a Cornélio, a sua casa e seus amigos. Como é que Jesus foi morto? Pendurado no madeiro, Isso, isso. mas ele se Pendurado. ressuscitou. Isso. Vamos já chegar lá, Sônia. Não adiante, não. Mas o que a gente pode perceber é que ele foi morto no madeiro, ele foi pendurado. Ele foi pendurado. E olha um detalhe: Cornélio, sendo alguém que era apegado à lei, que ele era apegado à lei, será que ele conhecia maldito aquele que for pendurado no madeiro? Será que ele conhecia esse termo da lei? Deu para entender? E olha o que Pedro está enfatizando: aquele na qual a lei disse que seria maldito, né, seria vergonha, esse, né, ele associando diretamente com quem? Com Jesus. E nós vamos entender no relato final o porquê Pedro está trabalhando isso. Mas o ponto é que Pedro está enfatizando para Cornélio, sua casa e seus amigos que Jesus ele foi morto. E ele foi morto exatamente da forma como a lei ensinava. Ou seja, lembra aqui, olha só, o versículo 37, vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia. Se eles não tinham certeza dessa palavra que foi divulgada, Pedro agora está relatando como testemunha que justamente tudo isso aconteceu, e aconteceu para quê? Com um propósito. Deus não estava pensando só nos judeus, mas Pedro vai mostrar para Cornélio que, inclusive, né, Deus vai mostrar para Pedro e para Cornélio que ele está pensando, inclusive, em quem? Nos gentios. Olha outro ponto. No entanto, aí vem aquela questão, irmão Aníbal. Ele foi pendurado no madeiro de maneira vergonhosa. No entanto, o que Deus fez? Versículo 40, logo no início. O que Deus fez? Versículo 40. O que Deus fez? Jesus foi. Ele foi o quê, irmão Aníbal? Ele Ressuscitou ressuscitou, o né? terceiro dia. Isso mesmo, ele ressuscitou. E aí vem o terceiro relato. Por que que Jesus é o Senhor de todos? Porque ele não permaneceu morto, irmãos. O que que Deus fez? Deus o resgatou dos laços da morte. Lembra lá no capítulo 16, no versículo 18 em diante, quando ele vai trabalhar a ideia que a igreja dele, né, que as portas do mundo dos mortos não prevalecerão contra a igreja. Mas por que que a porta do mundo dos mortos, a morte não vai prevalecer contra a igreja, contra o reino? Porque Deus é maior que a morte. Deus ressuscitou a quem? Deus ressuscitou a Jesus. Por quê? Como o senhor bem colocou, irmão Aníbal, lá na NVI diz o seguinte: no terceiro dia, Deus ressuscitou a quem? A Jesus. E olha o detalhezinho no final do versículo 40, que ele diz assim lá na NVI: e fez que ele fosse visto. Ou seja, Deus queria que fosse escondido a ressurreição de Jesus? De modo nenhum. Sabe por quê? Porque Deus desejava que isso fosse o quê? Propagado, testemunhado, que as pessoas, aqueles que eram dele, que estavam à parte dele, como Pedro vai já trabalhar já, pudessem vê-lo, para que eles pudessem anunciá-lo, propagá-lo, né? Propagar a ele a sua palavra. Agora, quais são as evidências dentro do relato de Pedro, no versículo 41?
Quais são as evidências que nós podemos ver que Deus o ressuscitou no terceiro dia e ele foi visto? 41. Eles beberam e comeram com ele, com Jesus. Não é isso? Isso. Essa é uma das evidências. Mas vamos ver a primeira. Que as testemunhas, olha lá, 41, ele ia manifestar, ele ia ser visto, mas num primeiro momento ele não seria visto por todo o povo. Mas ele seria visto por quem? Mas as testemunhas que foram o quê? Anteriormente escolhidas por quem? Por Deus. Os Por apóstolos, Deus. né? Justamente, porque eles seriam quem? Aqueles que seriam anunciadores, propagadores da palavra restaurada. Eles precisavam ter respaldo, e Deus deu respaldo para quem? Não somente para Pedro, mas para os outros que estavam lá junto com Jesus. Lembra no capítulo 1 do livro de Atos, antes de Jesus subir aos céus, que eles perguntam, é neste tempo que tu vais restaurar, né, a Israel? E aí o que Jesus diz? Olha, isso não compete a vocês. E aí eles começam a conversar, e o que Jesus começa a fazer? Começa a subir, né? E aí o que aparecem? Aqueles varões de branco dizendo, por que vocês estão olhando para o céu? Do mesmo modo como vocês estão vendo subir, vocês vão vê-lo o quê? Voltar. E aí que está o ponto. Então, eles foram o quê? Testemunhas qualquer? Não. Testemunhas escolhidas por quem? Por Deus. Testemunhas escolhidas por quem? Pelo Senhor. Em segundo lugar, outra evidência. Aí vem esse ponto que o senhor comentou, irmão Aníbal. É que, e isso é a nós, né? E isso é a nós. Quem somos nós aqui? Pedro e os outros que viram a quem? Viram a Jesus. E não só viram a Jesus, mas que comeram aquele peixe assado na brasa, Renato. Comeram aquele peixe assado na brasa ali no lago, né? Dali de Genezaré, né? O mar da Galileia, em outras palavras. E não só comeram e beberam com quem? Comeram e beberam com ele. Olha um trecho bem que a gente vai observar daqui a pouco, né? E aí Jesus come e bebe com quem? Com ele. No terceiro dia também, nós vamos ver quando é que isso aconteceu, versículo 41. Quando que ele teve o privilégio de comer com esses homens, de comer e beber. Final do versículo 41. Após a Depois, ressurreição. justamente, não foi antes, porque alguém podia alegar, ei, ele comeu sim, eu lembro. Comeu lá antes, né, a última Páscoa, depois tirou os elementos da Páscoa, pegou o fruto da videira, pegou um pão asmo, ali ele comeu. Mas Pedro está enfatizando que, além disso, após a sua morte, o que ele fez? Depois que ressurgiu dentre os mortos, ele também o quê? Tomaram refeições juntos. E olha um ponto que me faz lembrar, lá de Lucas capítulo 24, versículo 40 ao 43, se você quiser anotar, as palavras de Lucas lá no Evangelho, capítulo 24, 40 a 43. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e porque não creram ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhes perguntou, vocês têm algo para comer? E deram-lhe o quê? Um pedaço de peixe assado. Jesus ele não era amazonense, mas ele adorava um peixe. Olha aí, ofereceram um peixe para ele e ele comeu na presença deles. É provável que talvez Pedro tivesse na mente esse ponto aqui. Eles estavam tão alarmados, tão espantados, tão alegres por ele estar ali na presença deles, que, como se quase não acreditando ou então entusiasmados, que Jesus, ao ver a condição deles, ele pede algo para comer. E o que ele faz? Na presença dele, ele justamente diz o quê? Né? O que tem para comer, e ele come o quê? Um peixe assado. Um certo pensamento filosófico da segunda metade do primeiro século, chamado gnosticismo, afirmava, né, na época, e tem esse pensamento até os dias de hoje, que Jesus ele não morreu. Jesus ele não ressuscitou, porque Jesus ele não veio em carne, Jesus veio em espírito.
E olha uma prova aqui de que Jesus veio em carne. Como é que um espírito vai comer um peixe assado? Né? Não é verdade? Então, põe por terra esse pensamento gnóstico, porque justamente os gnósticos queriam fazer separação entre a carne e o espírito. Então, olha, você pode viver do jeito que você quiser, falar as palavras que você quiser, praticar as coisas que você quiser, e isso não vai interferir no seu relacionamento espiritual com Deus. Olha o grande erro, né? Então, Jesus, ele veio em carne, Jesus, ele morreu, Jesus comeu aqui peixe assado, na presença de quem? Dos seus discípulos. Voltando aqui para o livro de Atos, né? O quarto relato de por que Jesus é o Senhor de todos, porque Jesus, versículo 42, antes de eu entrar aqui, pode falar, irmão José Augusto. Ô, glórias, Alessandro. Eu mesmo conheci um barbeiro aqui e passei a cortar cabelo com ele, levando em conta a idade dele, né? Achei que era um homem maduro e tal, da idade. E aí só cortei cabelo com 2 ou 3 barbeiros mesmo até hoje, desde menina, e durante muito tempo com ele. Ele persistia em abrir uma congregação aqui próximo e que eu o acompanhasse, embora eu pouco falava com ele da Bíblia, porque vi que ele falava coisas escandalosas, né? Então, ele pregava justamente isso, que Jesus pagou os nossos pecados, que a gente não devia estar se culpando tanto, e que até mesmo não precisava ser batizado, porque Jesus morreu para isso. Então não precisava ser batizado, Jesus morreu por todos. Bastava que a pessoa passasse a congregar ali na igreja e aprendesse os ensinamentos. Impressionante como tem pessoas Isso. que vão longe. E ele realmente Isso. abriu uma congregação para pregar isso, viu? Isso. E é triste, né? Porque a pessoa se deixa levar pelo seu pensamento. Agora, dentro desse ponto que o senhor abordou, será que de fato o batismo não é importante? E nós vamos observar isso já, daqui a pouco no final, nós vamos olhar sobre essa questão na vida de quem? Na vida de Cornélio. Muito obrigado, irmão José Augusto. Então, o quarto ponto que nos mostra por que que Jesus é o Senhor de todos, porque Jesus é o quê? É qualquer um? Não, Jesus é o juiz. E olha o que diz lá o versículo 42. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele foi constituído por Deus juiz de quem? Juiz de vivos ou mortos. Por que que eles estavam pregando? Jesus mandou pregar. Jesus mandou com que eles testificassem. O que é testificar, em outras palavras? Que ele, Pedro e os outros fossem o quê dele, de Jesus? Fossem o quê? Testemunhas. A ideia de testificar é testemunhar. Então, olha um ponto bem importante: mandou pregar ao povo e testificar. Daquilo que eles viram, ninguém contou, mas simplesmente daquilo que eles viram da parte de quem? Da parte de Jesus. Agora, era para eles testificarem o quê? De acordo com o versículo 42. Já até respondi, mas vamos lá. Era para eles testificarem o quê? O que era para eles testificarem, versículo 42? Que De acordo Jesus com... é juiz de vivos e mortos. Isso mesmo. Não, já morreu. Jesus não tem autoridade por ele porque ele já foi, ele já adormeceu. É verdade? Não é. Jesus é juiz de vivos e mortos. Ele tem poder? E muito. E muito. Ele, de fato, é o Senhor. Ele é o Senhor sobre os vivos e sobre os mortos. É ele que um dia vai trazer, por meio da sua palavra, se eu não me engano, João 12:48, né? Ele diz: quem julga é quem? É a palavra que ele anunciou. Então, se a palavra que ele anunciou é aquela que vai julgar, quem é que anunciou essa palavra? Jesus. Logo, Jesus é quem? Jesus é juiz. Como nós vimos no final do 42, que ele, quem foi constituído, ele não se autoproclamou. Jesus não se, a partir de hoje eu vou ser juiz. Não, ele foi constituído por quem? Pelo Pai. Ele foi constituído por Deus, juiz de vivos e mortos. E em quinto relato, né, que mostra que Jesus é o Senhor de todos, olha lá o versículo 43. Ele foi anunciado por quem? Ele foi anunciado por quem?
Versículo 43, ele foi anunciado por quem? Pelos profetas. Pelos profetas. Pelos profetas. Logo, ele foi anunciado aonde? Na lei. Nós vemos lá nos relatos de Gênesis, né? Lembra lá capítulo 3, versículo 15, quando o homem tinha acabado de cair. E aí o que Deus diz para a mulher e para a serpente? Que ele seria levantado, né, o descendente da mulher, e o descendente da mulher ia pisar o quê? A serpente, e a serpente ia morder o quê? O seu calcanhar. A primeira profecia messiânica falando a respeito de quem? De Jesus. O homem acabou de cair. E o que Deus está fazendo? Anunciando a Jesus. E aí nós podemos ver todo o Velho Testamento sendo anunciado, pregado, falando, profetizado, falando a respeito de quem? A respeito daquele que viria. E como nós vimos no versículo 43, olha o que diz: dele todos os profetas dão testemunho. Não era só Pedro, não era só Pedro. Cornélio, ele não podia, se ele quisesse, pera lá, Pedro, eu não posso me sustentar só diante do seu testemunho. O seu testemunho, né, é muito raso, só colocando hipoteticamente, caso Cornélio pudesse argumentar. Não, eu não posso me sustentar só no seu argumento. E aí o que Deus trabalha? Deus está mostrando para Cornélio que além do testemunho de Pedro e daqueles que viram a lei, na qual, né, que era de conhecimento de Cornélio, ela também anuncia, proclama e testifica a respeito de quem? A respeito de Jesus. Por isso, ele é o Senhor de todos. Palavras profetizadas, anunciadas por Deus há 600, 800, 2000 anos atrás, e muito mais, né? Se cumpriram na pessoa de quem? Na pessoa de Jesus. Por quê? Porque todos os profetas deram testemunho a respeito de quem? A respeito de Jesus. E perceba bem comigo no versículo 43, qual foi o teor desse testemunho? Versículo 43, qual foi o teor desse testemunho dos profetas em relação a Jesus? Qual foi o conteúdo desse testemunho? Observe aí, versículo 43. De que por meio dele e do seu nome. Então, teria como tirar Jesus de uma equação? A equação que leva a aproximar o homem de Deus, ao homem ter a paz com Deus, o homem a ter comunhão com Deus. Dá para tirar Jesus? Não tem como. Não tem como. Por quê? Porque é através dele, é através da autoridade, do nome, da importância de Jesus, que vai acontecer o quê? Observa aí, versículo 43. Que vai acontecer o quê? Perdão de pecado, né? Isso mesmo. E a remissão de pecados, irmão Aníbal e irmãos, a remissão de pecados, ou seja, a restauração, ela vem sobre quem? De acordo com o versículo 43, vem sobre quem? Pecador. Pecador, ok, Todo mas aquele olha o que crê. texto. Todo aquele que crê. Justamente, todo aquele que nele crê. Crê em quem? Em Jesus. Em Jesus. Não é A para crer no restauração. professor, nem no pregador, mas é para crer em Jesus. Quem é que vai fazer a diferença? É Jesus. Se alguém está afundado nos pecados, essa pessoa só pode ser restaurada desta condição através de quem? De Jesus. Olha lá. E Pedro está anunciando isso para Cornélio, para sua casa e para os seus amigos, né? Porque provavelmente eles têm contato com o quê? Com a lei. Eles conhecem. E aí Pedro está apontando para quem? Para o testemunho dos profetas. E os profetas dizendo que Jesus é aquele que veio para remir o homem, perdoar, restaurar a condição dos homens. Mas para isso é necessário que o homem faça o quê? O homem creia. Creia. Agora, só para eu vou fazer a pergunta e os irmãos respondem aí. O crer é só de boca?
É só na teoria? É só de palavra? Não. E aí nós vamos ver isso já já. Então, Pedro está anunciando o testemunho dos profetas. Mas o que aconteceu enquanto Pedro falava, versículo 34, aliás, 44, perdão. Enquanto Pedro falava, Pedro estava anunciando. Então, ele acabou de dizer, olha, é esse daí, né? O testemunho, né, pelo qual, pelo seu nome, todo aquele que nele crê, recebe, né, a remissão de pecado. Pedro está falando isso, enquanto Pedro está falando isso, o que que acontece? Caiu o 44. Espírito Santo. Isso. Caiu, né? Toda Ainda aqueles que ouviam a falava Pedro. palavra. Isso mesmo. Ainda Pedro falava o quê? Estas coisas que a gente acabou de ver. No versículo 43. Pedro estava falando. E aí o que que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre quem? Todos que ouviam a palavra. Justamente. Caiu sobre Pedro? Também. Não. Caiu Não, sobre Pedro? Não, Não. Pedro, não Caiu tinha. sobre as testemunhas que foram com Pedro? Não. Caíram sobre todos. Quem eram aqueles que estavam ouvindo? Pedro estava na casa de quem? De Cornélio. Cornélio. E quem Cornélio convidou, além de toda a sua casa? Os Os seus amigos amigos. e parentes. Isso mesmo, pessoas próximas. Então, a ideia de casa, né? Cornélio trouxe os seus familiares, trouxe os seus amigos, e eles estavam ouvindo a quem? A Pedro. palavra do E o que Senhor. que Deus fez? Deus derramou sobre eles, né? Deus fez com que caísse sobre eles o quê? O Espírito Espírito Santo. Olha lá, versículo 44. Sobre todos os que ouviam a palavra, ou seja, os gentios que estavam ali diante de Pedro e das testemunhas que o acompanharam, né? Agora, qual foi a reação? Versículo 45. Qual foi a reação dos Os que eram da fiéis que eram da circuncisão, os fiéis que eram da circuncisão, Se admiraram, né, com o que Isso aconteceu. mesmo. Essa foi a reação. Eles ficaram admirados. E a admiração deles qual foi? É porque no momento que é um Pedro momento estava. também sobre É. os gentios. Isso Também Como sobre os mesmo. se eles gentios também. falaram que Não assim só com os gentios. como era com eles, também aconteceu com os gentios, né? Isso que eles estavam sendo. Isso mesmo. E aí é um ponto que nós vamos observar, porque olha só, vou passar o próximo slide aqui, ó. Versículo 45. Porque também sobre os gentios foi derramado o quê? O O Espírito Santo. dom do Espírito Santo. Na cabeça deles, ao falar, ao lembrar disso também sobre os gentios, foi derramado o dom. Qual foi outro momento no contexto de Atos que foi derramado o dom do Espírito Santo? Qual foi o capítulo? Qual foi o capítulo? Hoje, né? Dois. Capítulo Capítulo 2 2, já. capítulo 2, quando eles estavam reunidos ali no dia de Pentecostes e veio um som, não é isso? Como de um vento impetuoso, não era um vento, era um som, Era né? como, né? Isso mesmo, então veio um som do céu, como um vento impetuoso, né? E aí veio como se fosse chama de fogo sobre cada um deles e pousou, né? E aí nós vemos que após isso eles começam a falar em outros idiomas, porque haviam diversas nações, e através disso, o que que aconteceu? Deus deu início à sua igreja, onde? Lá em Jerusalém. Agora, no ponto que a gente vai observar, versículo 45, eles ficam admirados porque eles viram que sobre os gentios foi derramado o dom. Agora, como é que houve a evidência de que o Espírito Santo havia sido derramado sobre os gentios? Versículo 46. Qual era a evidência disso? Versículo 46. Um de cada vez. Qual era a evidência? De acordo com 46. Falar em línguas, Isso magnificar a mesmo. Deus. Isso mesmo. Então, eles passaram a falar em outros, trabalhando a ideia de língua, de glossa, o glossai, né? Idiomas. Então, eles passaram a ver em outros idiomas. E os que estavam com Pedro e o próprio Pedro perceberam o quê? Perceberam isso, né? Porque, olha só,
pois os ouviam falando em línguas. E, ao falarem em línguas, eles estavam falando o quê? Ao falarem outros idiomas, eles estavam engrandecendo a Deus. A Deus. E aí, olha um ponto que Pedro, né, pergunta. Mas antes da pergunta de Pedro, um ponto que a gente vai observar aqui, lembra lá em Atos capítulo 2, versículo 17? Atos 2, 17, quando Deus diz, olha, derramarei o meu espírito, né, sobre toda a carne. Lá no Atos capítulo 2, Deus havia derramado o seu espírito sobre toda a carne? Sim ou não? Capítulo 2. Ali naquele momento, quando ele atinge só os judeus. Não. Aqui, ele já agora alcança. Tem horas, tem Deus que só vou te Ele derrama o seu espírito sobre quem? Sobre todos. Agora, no caso, sobre judeus, que ele já havia derramado o capítulo 2, e agora ele estende o derramar, né? Porque o Espírito foi derramado uma vez só que agora ele estende o Espírito para quem? Para os gentios. Para os gentios. Se Deus não tivesse feito isso, irmãos, será que os judeus, eles teriam anunciado aos gentios a salvação? Não, aí não. Não. E aí é um ponto que eu e você precisamos ter em mente. Muitas pessoas se justificam aqui na casa de Cornélio para dizer que, inclusive, nos dias de hoje, pessoas no Brasil e no mundo inteiro têm o derramar do Espírito sobre as suas vidas. Isso aconteceu 2 vezes e nós não vemos mais. Primeira, Atos capítulo 2, quando Deus dá o início à sua igreja no dia de Pentecostes, aonde? Lá em Jerusalém, como a própria promessa dita por quem? Por Jesus. Atos capítulo 1, versículo 5 e Atos capítulo 1, versículo 8. E aí o que acontece? Eles recebem o Espírito e passam a propagar. Aqui nós podemos ver que Deus está trabalhando para que mostrar para eles, como a gente vai ver na próxima aula, se assim o Senhor nos permitir, no capítulo 11, Pedro diante dos apóstolos, né? E aí, diante da igreja, ele vai falar do ocorrido aqui e levar diante deles o porquê, né? Dentro daquilo que Deus falou com ele, porquê que chegou até quem? Até os gentios. Então, Deus derrama aqui sobre os gentios com um propósito, porque não era só para limitar aos judeus, mas era para estender a quem? Aos gentios. Tá bom? Só para ficar claro. Diga, irmã Maria Helena, depois o irmão José Augusto. Alessandro, no 44 fala falando em línguas, de novo, línguas. Lá em Atos 2, eram 17 nações, pelo menos, que estavam presentes. Aqui, a gente deduz que haviam romanos, porque Cornélio era um romano, e os parentes dele. Então, que línguas seriam estas? Como é que a gente entende isso? Eu acho que ele bem caiu, dona Maria Helena. Porque lá estava caindo uma fase lá, né? Acho que ele caiu. Está travado. Eu tinha travado agora ele sumiu. Tem que esperar ver se ele Vamos aguardar um pouco, consegue. vamos aguardar. Eu não entendo essas línguas. Que línguas no plural seriam? Uhum. Seria idiomas de outras nações. Pois é, mas na casa de Cornélios, quantas nações haviam? Eles tinham vários. Talvez a gente consiga entender, a seguinte questão. Só uma coisa, tá? A Maria Helena, Sim. eles falaram em línguas como os discípulos lá, tá? Os discípulos lá no início. Então, aquelas pessoas que estavam ali, se eram romanas, elas falaram em outros idiomas. Tá? Mas para quem? Que tanta plateia e que tão diversificada era essa plateia, se Cornélio era romano?
Pois é, mas ele era um romano, mas nem todos ali eram romanos, né? Nem Não eram todos eram. Deixa eu parentes? ajeitar aqui Seu a minha tela Feijão, o aqui. senhor não A minha tela vai tá querendo aparecer entrar, escura. seu Feijão? Ah, já apareceu agora. Ui. Sandro? Deu uma fugidinha. Alessandro, Ah, a voltou. Maria Tá. Helena tem uma pergunta para ti. Na tela, tá escuro. Eu vou desligar minha câmera, mas tá escuro aqui, caiu a energia, eu tô tá aparecendo gravação aí só para concluir, irmãos, tá ok? Clica. Tá aparecendo, sim. Tá aparecendo gravação, sim. Então, bora, vamos continuar. Eu vou só fechar Vamos. meu vídeo aqui Tá. Tá e no vamos escuro. Tô na te fé, vendo vamos na agora. No fé. escuro. Vamos. Pronto. Vamos lá. Qual é a questão? Vamos lá para a gente poder continuar aqui, para a gente finalizar. Você Maria- ouviu a pergunta, não? Não, caiu antes da senhora. Quando eu lhe dei a palavra, a senhora estava ligando, aí caiu o meu áudio. Ok. No 44, está no plural, falando em línguas. Como Uhum. Cornélio... Alô? Oi? Ele tá ouvindo, Eu dona estou lhe Maria Helena, ouvindo, eu estou pode lhe ouvindo. falar. Tá. Como Cornélio era romano, e eram os parentes dele que estavam ali, que línguas eram essas? Porque lá em Atos 2, a gente sabe que eram 17 nações presentes. Agora, Aham. aqui na casa de Cornélios, que tantas nações, que tantas línguas seriam diferentes. Você viu alguma coisa a esse respeito? Um ponto que eu posso observar aqui, dona Maria Helena, é que Pedro e os outros, se eu não me engano, são o Pedro e os outros 6, eles identificaram as línguas. Tanto é que na continuidade do 46 ele diz que aquilo que eles estavam fazendo, aquilo que eles estavam falando, era justamente engrandecendo ao nome, né? Engrandecendo ao Senhor, né? Engrandecendo a Deus. Não dá para a gente identificar a questão do que estava sendo dito. Aliás, as línguas ou a quantidade delas, mas pela palavra no original, que ele dá a ideia de plural, era mais de uma. Qual era a finalidade aqui? Não era para Cornélio e para as pessoas da sua casa ou seus amigos. Era para que Pedro e os outros judeus, né, os da circuncisão, como o texto trabalha, ao estarem ali, eles pudessem ver e levar, porque Deus sabe, né, que eles vão testemunhar lá no capítulo 11. Então, eles precisavam visualizar. Eles viram, né, que essas palavras, essas línguas estavam sendo anunciadas. E eles testemunharam isso. Não era porque, por exemplo, haviam várias nações. Lá no capítulo 2 teve esse objetivo, por causa da multidão. Aqui é por causa de Cornélio e da sua casa. Aqui é por causa de Pedro, dos da circuncisão, e o que, como nós vamos ver na semana que vem, lá do capítulo 11, os apóstolos, né, que vão estar ali presentes. Então, é para essas pessoas, é para os judeus, né, para aqueles que iniciaram. Então, seria essa a finalidade. Para nós hoje, justamente a gente precisa entender bem capítulo 10, porque muitas pessoas, hoje, no contexto religioso, pregam que essa promessa é inclusive para hoje. Só que tem um ponto, como eu comentei anteriormente, só existem duas citações. Atos capítulo 2, o início da igreja, e é aqui Deus mostrando, Deus convencendo, Deus testemunhando diante dos judeus que aos gentios também foi dado, né, o derramar do Espírito, ou seja, receber a presença do Espírito. E aí nós vamos ver que isso não inibe, né, o que, no caso, Cornélio e a sua família e seus amigos tanto precisavam, como Pedro vai relatar. Não sei se deu para esclarecer, irmã Maria Helena. Não, perfeitamente. Eu entendi o que você está falando, só que as denominações usam muito isso tudo, falar em línguas, né? Quer dizer, só que aqui o que difere é que eles entendiam o que estava sendo dito, e isso é usado de uma forma deturpada. Agora, línguas, para o meu entendimento, línguas, quantas nações poderiam ter ali entre os da casa de Cornélio e os que estavam com Pedro, né? E Pedro também não era tão letrado para entender as línguas que estavam sendo faladas ali. Mas aí enfim, vem tá o bom. ponto, né?
mais um ponto assim, só dentro disso que a senhora falou, em termos humanos, ele não era letrado, mas lembra, no capítulo 2, ele, né, ele recebeu esse dom. E aí vai, por exemplo, eu estando ali com ele, né, provavelmente fez com que ele pudesse entender aquilo que estava sendo dito. Tanto é que o próprio Lucas relata no 46 que, pois, os ouviam falando línguas e engrandecendo a quem? Engrandecendo a Deus. Né? Esse Então, engrandecendo esclarece tudo, né? Porque, quer dizer, era entendível, era isso mesmo, inteligível. isso A mesmo, fala, isso a mesmo, fala isso não mesmo. era a esmo. Isso, Eu entendi. isso mesmo. São coisas do espírito, tá certo. Agora as línguas Tranquilo, ficam. obrigado, irmão. Obrigada. Não, tranquilo, nós estamos aqui para ajudar. E nós precisamos ter essa firmeza, quando eu digo firmeza, não de dureza, mas firmeza de entendimento para levar as pessoas a esse entendimento. Porque para as pessoas, quando a gente vai estudar a palavra, para elas, línguas é algo que ninguém entende nada. Só que no contexto bíblico não é assim que funciona, porque língua é glossa, ou seja, a ideia também de língua no sentido físico, né? Ou idioma, ou seja, português, inglês, espanhol, japonês, hebraico e etc. Muito obrigado, irmã Maria Helena. Vamos continuar Obrigada a aqui. você. Continuando, vamos lá. Como é que esta promessa se cumpre em Atos? Versículo 46 foi o que a gente viu. Vimos Deus trabalhando, né, para esse entendimento, e vimos lá no capítulo 2 para o início do quê? Para o início da igreja, né? Então teve esses dois propósitos. Restauração em Cesareia. Aí vem a grande questão. Os ouvintes, naquele momento que receberam, né, o Espírito Santo, eles foram restaurados naquele momento? Eles foram restaurados naquele momento? Eles foram salvos naquele momento? E a resposta é não. Por quê? E aí que vem um ponto. O que faltava ainda para Cornélio, para sua casa e para os seus amigos? E olha o 47. Olha a indagação de Pedro, que ele começa no final do 46. Então perguntou Pedro, porventura, alguém pode negar água para que não sejam batizados estes? Estes quem? Cornélio, a sua casa e os seus amigos. Então, olha lá, Pedro, faltava algo? Faltava. E o que estava faltando? Justamente a imersão. Eles precisavam, lembra lá como eu comentei com os irmãos? Crer é só de boca? Não, crer não é só de boca. Crer é de obediência, né? Crer é fé, prática, fé, obediente. Olha um ponto que a gente vai observar. 48. E o que fez Pedro? E o que fez Pedro? Né? Ele argumenta no 47, assim como nós receberam o Espírito Santo, e ordenou o quê? Versículo 48. E ordenou o quê? O que Pedro ordenou? O que faltava? Né? Que fossem batizados. Justamente. O que faltava para Cornélio, para sua casa, para os seus amigos? Além da piedade, temor a Deus, eles precisavam conhecer a Jesus. Eles precisavam conhecer a Jesus, e através de Jesus, para que eles pudessem receber a restauração, batizados. E olha só, continuando aqui, versículo 48, olha aqui esse vídeo. Eu trouxe aqui para os irmãos só para a gente compreender. Só um minutinho, está um pouco instável a minha internet, mas vamos lá, vamos vencer. E o que a gente viu? E ordenou que fossem batizados na autoridade de quem? Na autoridade de Jesus. Cornélio, a sua casa, os seus parentes receberam perdão de pecados quando? Quando eles receberam a presença do Espírito ou no batismo? Deu para entender? Lembra Atos capítulo 2, versículo 38? Quando Pedro responde à multidão, que faremos, pois, irmãos? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, né? Em nome de quem?
em nome de Jesus. E olha só, o que estava faltando para Cornélio, seus amigos e a sua casa serem batizados, receber o perdão. Lembra lá, antes do Espírito Santo cair, versículo 43? Olha lá o que diz. Todos os profetas dão testemunho de que por meio do seu nome, todo que nele crê recebe remissão de quê? Recebe remissão de pecados. E como é que Cornélio, sua família e seus amigos receberiam a remissão de pecados? Por meio do batismo. O derramar do Espírito só foi para mostrar que era necessário para Cornélio, sua casa e seus amigos, né? Que a eles também foi estendido o quê? A misericórdia, a justiça e a salvação de quem? Do Senhor. E aí, para a gente finalizar aqui, irmãos, conclusão. A restauração, ela continua em nossos dias. Deus demonstrou em Jesus a grandeza do seu poder. Jesus foi morto por decisão dos homens. Claro, isso estava dentro do plano de Deus, mas os homens decidiram executá-lo. Só que Deus fez o quê? Deus ressuscitou. Deus concedeu a Jesus o seu Espírito e o seu poder. E o que ele fez? Ele andou por toda parte, fazendo o bem e restaurando a quem? Os oprimidos, para que eles pudessem ouvir a palavra transformadora, restauradora de quem? De Jesus. E Cornélio, sua casa, seus amigos, tinham que conhecer a quem? Tinham que conhecer a Jesus. Tinham que conhecer a obra restauradora manifesta nele, através de quem? Através do Senhor, através de Deus. Deus manifestou no seu Filho a grandeza, a importância do quê? Da restauração. Logo, podemos ver que nesse final da mensagem de Pedro, Deus ele trabalha por meio de Pedro para anunciar a Cornélio, sua casa e seus amigos quem? Jesus. E aí, para a gente fechar, a palavra restauradora, revelada através de Pedro, a casa de Cornélio, ela revela que existe um Senhor de todos. Mas não basta reconhecer Jesus como o Senhor de todos. Não basta falar, não basta declarar, não basta confessar. É necessário o quê? Obedecer. E o que Pedro disse lá na casa de Cornélio? Porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que todos fossem batizados no nome de quem? No nome de Jesus. O que Cornélio precisava? Ele era temente, era piedoso, era um homem bondoso, ele ajudava as pessoas, mas ele necessitava saber da importância de Jesus e o que era necessário para que ele, sua casa e seus amigos pudessem fazer de acordo com a vontade revelada de Deus através de quem? Através de Jesus. E o que Deus fez? Deus remiu os seus pecados. Deus concedeu a eles o seu Santo Espírito. Alguma pergunta, algum comentário, algo que não ficou claro aqui para a gente finalizar com a oração? Pode falar, Edson. Antes de a gente finalizar. Pode falar. É isso. Só para ajudar aí na questão das línguas, o versículo 35, ele também nos dá um bom entendimento de que, se a gente pensar que Cornélio mandou 2 servos e um centurião religioso, um soldado religioso, naquela época, servo não era romano, servo era de outra nação, né? Então, o versículo 35, ele reforça, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Quer dizer, então aqui ele começa a dizer, e a gente tem que fazer uma determinada interpretação e dedução, que na casa de Cornélio, até os servos participaram. E aí a gente entende que, certo? Que aí a gente entende que os servos que são de outras nações participaram, né? Então aí entra o falar em outros idiomas, né? Que normalmente a palavra usa falar em línguas, né? Que a gente entende aí. Então, assim, é assim que eu penso e que dá para nós esse entendimento por qual razão
houve aí a manifestação do Espírito Santo em falar em línguas aí. Bom? É um ponto bem importante, Edson. Um ponto bem Sim. importante. Dentro dessa colocação, claro, que a gente vê que o ponto central é mostrar para os judeus que aos gentios também é dado, né? Deus, ele concede aos gentios a salvação, né? Tanto é que a gente pode ver que a partir daqui, a palavra vai sendo anunciada, né? A todo mundo, né? Inclusive, Manaus, a gente falou mais cedo aqui que Manaus, que Salvador era longe de Manaus. Eu brinquei com a Geisa, disse, não, Manaus que é aqui que a gente está próximo dos confins da terra, né? Exato. Alessandro, eu queria fazer uma outra observação. Isso aqui já é um pouco de pensamento meu que a gente precisa ficar alerta. Você usou aí, em um determinado momento, a expressão de que Deus conhece o nosso coração, certo? E aí a gente sabe que lá em Jeremias 17:9, se eu não me engano, a palavra fala que o coração do homem é enganoso, né? Então a gente não pode agir pelo coração, a gente tem que agir de acordo com a palavra. Então, assim, o que me faz refletir, né? O que faz pensar? Puxa vida, nós temos que estar muito atento, porque se o nosso coração é enganoso, Deus está olhando o nosso coração, nossa, nós precisamos estar muito atento com isso, né? Porque nós precisamos estar de acordo com a palavra mesmo, porque qualquer tropeço que a gente der, imagina Deus olhando o nosso coração que é enganoso, né? É claro que tudo isso tem uma construção de nós nos adequarmos, andarmos na palavra, tudo, mas você vê, por pequenas coisas, Deus já enxerga, né? Porque sabe que o nosso coração é enganoso. Então, só essa observação que me ocorreu. Não, tranquilo. Antes de você orar, um ponto que me fez lembrar esse seu comentário, lá no capítulo 1, versículo 24, quando eles vão escolher, 1:24, quando eles vão escolher, né? Eles oram, capítulo 1, 24 de Atos, diz assim, e orando, tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou indo para o seu próprio lugar. Olha lá. Então, Deus, ele conhece, Deus conhecia o coração. Quando ele envia o anjo até Cornélio, né? Ele conhecia o coração de Cornélio, da sua casa, dos seus amigos, né? Então, Deus não é por um acaso. Assim como o evangelho chegou às nossas vidas, na vida da irmã Maria Helena, na sua, né? De cada um, Deus, ele conhece. E aí que está o ponto. Exato. Nós precisamos identificar as nossas necessidades e fraquezas. Mas o que a gente precisa fazer com restaurados é, dia a dia, nos tornarmos melhores de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade do Senhor. É isso aí. Agradecer aos irmãos pelas perguntas, pela disponibilidade. E, graças a Deus, nem a falta de energia hoje nos impediu de podermos ouvir, né, servir e ser alimentados pela palavra do Senhor. Com você, Edson, eu passo a palavra. Amém, amém. Então, meus irmãos, vamos orar, agradecer ao nosso Deus, fechar nossos olhos e conversar com Ele. Pai amado Senhor, grande eu sou, Senhor dono de tudo, Senhor. Agradecemos por estar juntos aqui, todos esses irmãos presentes, Senhor, representando cada um a vossa família. Pai amado Senhor, nós sabemos que o Senhor conhece cada coração aqui, Senhor. Agradecemos pela presença de todas as famílias aqui representadas e aqueles que, porventura, não puderam estar presentes, Senhor. Senhor, peço e aqui, Senhor, entregando nosso clamor pelo irmão Alessandro e agradecendo pela mensagem, por todo o empenho, todo o esforço e que nos trouxe essa mensagem edificante, Senhor, esclarecedora de todo esse capítulo 10, ao qual nós precisamos entender toda essa passagem, e aqui nós aprendemos, Senhor, que o Evangelho foi estendido a todos nós, Senhor. Glória a Deus, meu Pai. Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, pedimos perdão por nossas falhas, Senhor, e assim nós pedimos também, Senhor, que nós possamos ter uma noite abençoada, de repouso, Senhor, e que possamos amanhã começar um novo dia nas suas mãos, Senhor, sendo cuidados pelo Espírito Santo, Senhor. Pedimos por
todas as igrejas de Cristo, Senhor. Pedimos por todas as famílias. Quero reforçar aqui, Senhor, uma súplica pela irmã Giane, Senhor, que sofre por essa doença severa. E também, Senhor, pelo irmão José Gracinho, por Leandra Novaes, de Ubatuba, por o irmão Luiz Andrade, por todos os irmãos que estão sendo cometidos por doença severa, Senhor. Havendo um sopro de alívio, Senhor, havendo um sopro de salvação, Senhor, nós clamamos, Pai, porque a Tua vontade é que vai prevalecer, Senhor. Senhor, nós pedimos sempre e agradecemos, no nome do Seu Filho, aquele que morreu por nós, por remissão dos nossos pecados, Senhor. Nós pedimos sempre e agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amém. Boa noite, irmão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado, Boa Sandro, noite, pela Obrigado, aula. Edson. Obrigado. Alessandro. Resisto bravamente aí. Alexandre, Sara. Boa Valeu. noite, gente. Boa noite, Renato. Tchau, Geisa, Renato, Lica, Sérgio, Até amanhã, tia Luísa. Boa noite, Maria Helena. Dona Jovina, Eu falo com a senhora no WhatsApp, seu tia Aníbal. Luísa. Boa noite. Obrigada, Alessandro. Boa noite, irmão. Graças a Deus, irmã Boa Helena. noite. Abençoe a Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa Boa noite. noite. Renato, aqui, Renato.